Amém, amém. Como é gostoso, né, amigos, nós começarmos amanhã em oração, em clamor, e cada vez que eu assisto esse vídeo, que é a pronúncia da própria palavra de Deus, né, sendo aberta, como ela mexe com a gente e trabalha na nossa estrutura, e eu fico aqui clamando, Senhor, sopra sobre mim, e assim que Ele possa também soprar sobre cada um de vocês também. O sopro do Senhor possa continuar sendo derramado na minha vida e na sua vida a cada momento. Eu quero, como é gostoso esse ambiente pelas madrugadas, né? E a gente não pode deixar, eu agradeço a todos que mandaram mensagem para mim, que estava com saudade, a Miriam, a Val, que tem sempre orado, e a gente está sempre aí juntos, acompanhando, mas é bom estar sempre no Zoom, que é diferente, né? Estarmos aqui no Zoom é algo familiar, é uma grande família, a família de Deus, realmente. E eu quero agradecer pelas orações pela minha família. Como essa será uma sala de oração, antes de entrar na mensagem, eu queria pedir para que vocês pudessem, eu sei que vocês anotam, colocam no seu quarto de guerra, é um momento de oração, de clamor, orassem por alguns nomes, na qual esses nomes têm feito parte das minhas orações diárias aqui em casa. O meu filho já até sabe de cor essas pessoas, os nomes, porque todos os dias nós temos orado por ele, por essas pessoas. A primeira é a Mara, ela está enfrentando um câncer delicado, quimioterapia, e que vocês possam estar orando por ela para que Deus possa restaurar a sua saúde. É uma irmã também que é aqui da Sala 57, aqui do Rio de Janeiro, ali do Renascer, que vocês possam estar orando pela Mara. A segunda pessoa que eu tenho orado também constantemente é a Jurema também, que é uma irmã missionária, dedicou toda a sua vida em prol também da causa do Evangelho, e agora, nesses últimos períodos, aí ela tem sofrido com muitas internações no hospital, e eu lá fui fazer, me chamaram um tempo atrás para fazer uma unção, para orar por ela, tanto que essa unção seja para melhor ou para o descanso, mas até agora Deus tem dando forças a ela, que Deus possa continuar aí fazendo a sua vontade sobre a vida dela, a irmã Jurema. A terceira pessoa que nós temos orado aqui em casa também é o nosso, é um primo meu, na verdade é esposo da minha prima, é o Carlos. Ele saiu até ontem, saiu da Bahia e foi lá para Santa Catarina. Ele está internado lá. Ele está com cirrose medicamentosa, né, que ele adquiriu, e aí com barriga d'água, ontem tirou parece 5 litros de líquidos dele, e aí está passando agora, chegou lá num momento assim muito delicado. Se possa orar pelo Carlos também, é um amigo, primo, querido, que Deus possa fazer um milagre na vida dele. E a, a pessoa que nós estamos orando aqui em casa também é o pai, a gente fala que é o pai da tia Edileia, né? Que é uma mulher de oração, que é o senhor Erasmo. Ele está internado aí, é um homem também que a família toda adventista, ele tem frequentado a igreja assiduamente, a sua esposa já descansou no Senhor. Mas posso orar pelo nosso irmão Erasmo, que está passando também por um processo delicado com a sua saúde, com câncer, e Deus possa também curá-lo e fazer assim a sua vontade. Então, eu peço que vocês possam orar por esses nomes e, de forma especial, orem pela minha família, né? Os meus filhos, a minha casa. É, sempre eu sinto a diferença do poder e da oração de vocês. E eu deixo aqui um abraço, antes de entrar na mensagem também, para os meus amigos e irmãos daqui do Rio de Janeiro. Toda hora o pessoal fala, e aí, pastor, vai fazer um outro congresso aqui na Sala 57 no Rio, o senhor fez aquela vez, eu falo, fique tranquilo que estou organizando com o pastor Wagner aí, para que a gente possa fazer um grande movimento espiritual aqui no Rio. Então, um abraço para os meus irmãos do Rio de Janeiro, especial para as minhas igrejas também, que é do Distrito do Meia, que acompanham a sala, agora a Igreja do Lins, Vasconcelos, Camarista, Água Santa, é, recebi até a mensagem aqui da irmã Arlete, e tantas outras pessoas que acompanham a sala, o Isaías, que está sempre junto comigo aí nessa jornada, que é o irmão também aqui da Igreja
Amém. Que Deus possa estar conduzindo a todos vocês e assim possa dirigir a nossa vida e a nossa comunhão com o Pai. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus possa continuar assim dirigindo a nossa palavra e Ele possa falar nesse momento com cada um de nós. Querido Pai, nessa manhã, ó Deus, os pássaros estão cantando. A natureza já está louvando o Teu nome. E aqui nós estamos também louvando ao Senhor e dizendo, Senhor, o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é o nosso Pai eterno. E por isso, grande Pai, nós louvamos o Teu nome por todos os planos maravilhosos que o Senhor fez para cada um de nós. Nesse momento, nós queremos abrir a palavra na qual ela está banhada com o sangue de Jesus Cristo que morreu em nosso lugar, mas também aquele que ressuscitou dentre os mortos está diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu plano maravilhoso de salvação. E através da sua vida, nós somos resgatados e remidos mais uma vez para pertencer a um novo céu e uma nova terra. Mas agora, nesse momento, nós queremos nos dirigir de forma muito especial ao Espírito Santo. Visite cada tela, cada família, cada pessoa. Ele mais nos diz que todos os cultos são momentos oportunos de encontros com o Espírito Santo. E eu creio, ó Deus, que nós seremos alimentados por Ti, de acordo com a fome que cada pessoa veio aqui nessa madrugada. Mas creio que ninguém sairá daqui de mãos vazias. Por isso, Espírito Santo, nesse momento, fale através do Teu servo, pecador, se eu possa perdoar os meus pecados e utilizar a Tua palavra como luz e guia. Necessitamos da Tua intervenção e da Tua direção. Por isso, fale aos nossos corações e sopra sobre nós o Teu vento, o Teu Espírito, de forma abundante. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero meditar com você em um texto bíblico que eu tenho trabalhado na minha vida, já fiz até algumas outras reflexões sobre esse texto, e assim eu quero também refletir com você nessa manhã, que eu creio que será muito oportuno para o meu crescimento e para o seu crescimento espiritual, que se encontra em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Abra sua Bíblia e vamos meditar juntos em Apocalipse, capítulo 6. E disseram versículo 15, né? 6:15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster? Em outras versões, quem é que vai aguentar? Quem é que vai aguentar? Você sabe, essa é a descrição do sexto selo. E é tremendo como o Apocalipse trabalha a questão dos selos de Deus. São 7 selos, cada um dos selos abertos mostra uma etapa do grande conflito entre Cristo e Satanás. O primeiro selo é aberto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto selo. Porém, no final do sexto selo, uma pergunta é feita. A pergunta é feita: quem vai aguentar? Quem vai resistir? Até aqui a descrição é terrível, porque os acontecimentos que precedem o segundo advento não foi dada nenhuma descrição que alguém sobreviveria a eles. E então, um quadro inusitado é pintado. Quando você olha para o texto,
pinta-se um quadro que diz porque o cordeiro vem com a ira. E nós não associamos a imagem do cordeiro com alguém que tem ira. A imagem do cordeiro sempre é alguém doce, tranquilo, manso, passivo. Mas agora, na visão de João, ele vê aquele que vem no trono do cordeiro, e ele traz consigo salvação e cobra justiça. E ele vem na autoridade do seu Pai e se assenta no trono. E quando João ele vê essa cena, ele vê o espanto e o terror dos habitantes dos mundos, que nesse momento eles se escondem porque eles preferem que uma tonelada de pedras e rochas caiam sobre eles até que contemplar o semblante santo do Senhor. E é nesse momento, então, que João ele contempla essa cena, que ele olha e João é transportado para um futuro. Jesus está se aproximando da terra, o Cordeiro vem, e nesse momento que o Cordeiro se aproxima da terra, um grupo de pessoas clama para que as rochas e os penhascos caiam sobre eles. Uma tonelada seja arrojada sobre eles, lhes reduzindo a pó, do que contemplar essa cena. Então, uma pergunta é feita: quem vai aguentar? Quem vai suster? E então, a visão de Apocalipse 7, ela interrompe o sexto selo para que pudesse dar sequência ao sétimo selo. Quando você olha para o Apocalipse 7, você não tem de forma imediata o sétimo selo sendo aberto. Mas agora interrompe-se os selos para que possa trazer uma resposta a uma pergunta. E quando você vai para Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles às quais foram dados ordem para fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. O segredo para aguentar a cena é a única forma é sermos selados pelo Deus vivo, é termos o selo. Você tem o selo de Deus? Você tem o selo de Deus? É interessante como a senhora Ellen White descreve e se manifesta sobre esse assunto. Ela descreve no Grande Conflito que o selo de Deus é o sábado. Porém, em outras declarações dela, ela diz que o sábado contém o selo de Deus. Ou seja, o sábado é o selo, mas não em si mesmo. Olha só essa descrição que ela faz em primeiros escritos. Presta atenção. Diz assim: somente os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte que lhes permitirão entrar pela cidade pelas portas. Há muitos que assumem responsabilidades com a obra de Deus, mas não são crentes sinceros. Enquanto permanecem assim, não poderão receber o selo de Deus vivo. Isso me assusta, porque ela está falando de gente que está trabalhando para a causa do Senhor, gente que está envolvido na obra de Deus, gente que está envolvida nos negócios do Senhor, mas não são crentes sinceros. Não poderão receber o selo do Deus vivo. Ela continua: o selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Cristo no seu caráter. Assim como a cera recebe a impressão do selo, também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Na sua plenitude, irmãos, o selo de Deus é a imagem de Cristo que somente o Espírito Santo pode imprimir na minha e na sua vida. Se não hoje, quando? Quando que o Espírito Santo será derramado? Quando que veremos, então, a graça de Deus refletindo na minha e na sua vida?
a imagem do Senhor em nós. Se não hoje, quando? Quando? Temos refletido mais o caráter de quem? De Cristo ou do seu antagonista? Em Eventos Finais, página 205, Ellen White diz que os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito, que lhes preparam para as instruções e a instrução do Espírito, que eles não serão preparados pelas instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com um zelo santo e declarar as palavras que Deus colocará em sua boca. Deus dará as palavras. Se não hoje, quando? A nossa vida tem refletido mais o quê? E não adianta nós nos escondermos atrás do nosso pragmatismo, das nossas boas ações, através das nossas boas obras, através da sua função, através do ministério que você exerce na sua igreja, através das madrugadas que você acorda com o Senhor, porque isso não vai lhe garantir nada. Me perdoe, eu não quero ser indelicado aqui. Nós não temos que nos esconder atrás de ternos, de paletó. Há destinos eternos em jogo. É terrível a cena do juízo, porque você lembra lá em Mateus, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos isso. E Deus disse, eu não te conheço. É tremendo isso. É tremendo isso. Porque, irmãos, mesmo um ministério efetivo e poderoso pode esconder uma vida não santificada. E eu coloco efetivo e poderoso entre aspas, porque o contexto ali de Mateus é de milagres. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos pessoas. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Nós não podemos nos fiar nas nossas conquistas, irmãos, no nosso histórico religioso. Em quantos anos eu tenho de adventista, ninguém vai aguentar o tranco, ninguém, se não estiver selado pelo Espírito Santo, pelo selo do Deus vivo. No mesmo livro, Primeiros Escritos, Ellen White, ela diz assim, foi-me mostrado uma multidão que uivava em agonia. Em suas vestes estavam escritos em grandes letras, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Perguntei, quem era aquela grande multidão? E o anjo disse, esses são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ela diz, ouvir, clamar com grande voz, acreditamos em tua vinda, ensinamos com ardor. Enquanto falavam, olhavam para suas vestes e viam que estavam escrito, pesado fosse na balança e achado em falta. E então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de água profundas, e lameado o resto com os pés, pisado o sábado, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Deixa eu deixar claro aqui. Ellen White está falando aqui sobre a sacudidura. Pessoas que serão provadas e serão como palha, como metal vil, sem valor. São pessoas que sustentaram a obra de Deus por muito tempo. Estiveram envolvidos nas coisas do Senhor, na causa de Deus, mas não são crentes sinceros. Mas quando as coisas apertam, simultaneamente, enquanto uns recebem o Espírito Santo de Deus, outros viram inimigos da igreja e do povo do Senhor e abandonam a fé que outrora ostentaram. Isso é tremendo, porque matematicamente eu posso estar falando para trigo e joio reunido no mesmo lugar. E a pergunta que tem que ser feita não é quem é joio, mas se eu sou joio. Não pertence a ninguém dizer quem é quem. Essa é a obra do próprio Deus. É Ele que sopra os ventos, é Ele que manipula aquela peneira, é Ele que sopra que possa ficar apenas o puro grão. E eu fico pensando, até quando, Senhor? Até quando? Até quando viveremos assim? Até quando nós não buscaremos de forma plena e profunda o Senhor? Sacudidura e chuva cerúlea são simultâneas. Por isso que muitos estranharão quando o Espírito de Deus cair sobre homens santos.
acusando de serem fanáticos, de extremistas, quando querem fazer as suas reformas espirituais, as mudanças em sua fidelidade, a mudança naquilo que ele assiste, naquilo que ele come, naquilo que ele veste, naquilo que ele fala. E muitos os acusarão de fanáticos, de extremos, porque não reconhecerão o Espírito. Isso não te assusta? Isso faz, amigos, em alguns momentos as minhas pernas tremerem, porque matematicamente posso estar falando para trigo e joio no mesmo lugar. Mas eu creio que nessa sala, nessa manhã, nós estamos aqui encontrando um povo que busca. Observe a descrição de Apocalipse capítulo 7, versículo 4. O texto continua. Enquanto ouvi, então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos de Israel. E aí começa a listar da tribo de Judá, da tribo de Rubens, da tribo de Gade, da tribo de Assem, e assim por diante. Passe 2 páginas da sua Bíblia e vá para Apocalipse capítulo 14. 14, versículo 1. 14, 1 diz assim, 1 em diante. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia cantar, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira em sua boca. Não tem eles mácula. Lógico que esse número, lógico, não é literal, 144.000, como algumas correntes aí interpretam. Nós não temos como conciliar isso nesse momento. João, primeiro ele vê uma grande multidão e ele ouve sobre os 144.000, depois ele vê uma grande multidão. Não é um número literal. A numerologia na Bíblia é algo muito interessante, que 12 tem a ver com uma singularidade, algo muito distinto. 144.000 nada mais é que os resultados de 12 vezes 12 vezes 1.000. É um grupo muito destacado, é algo muito pleno. É um grupo especial. Eles são chamados de primícias no capítulo 14. E você lembra no Antigo Testamento? A gente descobre que tinha uma festa das primícias lá. Antes de fazer a colheita, o povo ele fazia uma festa, tirava uma porção especial, era tirada, que era chamada de festa das primícias. Tinha a ver com a promessa de uma colheita abundante, uma porção consagrada, de uso santo ao Senhor. Ou seja, a identidade dos 144.000 denota que Deus fará uma grande colheita de salvos. São pessoas separadas, um grupo distinto. Não é à toa que João descreve que eles vão cantar uma música que ninguém mais vai saber. Ellen White diz que essa música tem a ver com a sua experiência de vida. Ninguém vai poder cantar porque ninguém passou pelos que os 144.000 passaram, porque nós podemos crer, pela revelação bíblica, que os 144.000 será o grupo de pessoas que estarão vivos no decorrer e receberão a volta de Jesus. Um grupo muito especial, uma última geração de pessoas que não passarão pela morte, com alguns da ressurreição especial. A questão é, estou falando nessa manhã para a última geração de crentes? Estou falando nessa manhã para um grupo diferente? Será essa a última geração? Será que eu estou falando aqui para bravos soldados que erguerão a bandeira do Senhor e clamarão aos 4 cantos da terra que o Senhor vem? Será que eu estou falando para esse grupo que será selado por Deus e demonstrarão de forma clara o caráter de Cristo impresso na minha e na sua vida? Passarão pela uma experiência extraordinária de toda a história da redenção. Será que eu estou falando para esse grupo? Sim, eu tenho esperança que sim. Se historicamente
A chuva temporã fez o que fez lá em Atos, no capítulo 2. Imagine o que Deus fará com essa última geração de salvos. Imagine o que Deus fará. Imagine como Deus trabalhará com esse grupo. 144 mil eles serão destacados para todo sempre. Serão enfileirados no céu, no quadrado perfeito, diante de todos os outros, quando todos estivermos no céu, cantando uma canção. Imagine, você pode parar para pensar nisso. Quando todos os salvos de todas as eras reunidos entoarem uma canção no reino celestial, chegará uma hora que somente um grupo poderá cantar. E o resto vai só ouvir. Só um grupo, os 144 mil poderão louvar, porque já passaram pela sua memória que essa tem a ver com uma música eternal, uma mensagem musical celestial. Ninguém vai mais poder abrir a sua boca, porque é uma experiência deles. Passaram pelo tempo de angústia, passarão pela angústia de Jacó, viverão o drama depois do fechamento da porta da graça, lutaram com Deus já diante da face do Senhor sem intercessor, passarão por uma experiência extraordinária, porque essa angústia vai haver sobre sua purificação. Ainda que o seu destino eterno já esteja selado, eles passarão por um drama especial e vencerão e poderão clamar e demonstrar o caráter de Cristo, um Deus santo e justo através da sua vida. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como a gente tem vivido? Projete a volta de Jesus daqui a 100 anos e vamos viver como se Jesus voltasse daqui a 100 anos. Projete a volta de Jesus daqui a 10 anos e você vai viver como se ele voltasse daqui a 10 anos. E Deus não marcou data, porque eu e você deveríamos viver na iminência constante da volta de Jesus. Constante da volta de Jesus. Estamos nos portando como uma última geração, como uma geração especial, como uma raça eleita. Repare no drama. Um drama, essa última descrição da iminência do fechamento da porta da graça. Acontece um negócio extraordinário lá no santuário. Nós lemos em Apocalipse capítulo 7, quem vai aguentar no capítulo 6? Quem tem o selo. Quem tem o selo do Deus vivo. E no capítulo 7, os anjos estão para soltar os 4 ventos. Nós começamos a ver pouco dos ventos sendo soltos no decorrer desse mundo, tantas tragédias, são pequenas calamidades. Os anjos estão para soltar os 4 ventos. E aí aparece um anjo e diz: espera, segura, segura. Porque ainda há salvos que ainda não foram selados. Há irmãos da sala 57 que ainda não receberam o selo do Deus vivo. Há pastores que ainda não foram selados pelo Senhor. Espera, segura. É espetacular como a senhora Ellen White descreve essa cena. E eu quero ler para você. Ela diz assim: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam a vias de cumpri-las. Jesus estava vestido com os trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, eu e você. E então ele levantou a sua voz e com profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue! Vi então que de Deus, que estava sentado no trono, saía uma grande luz branca, extraordinária, que brilhava em derredor de Jesus. E vi então um anjo com a missão dada da própria parte de Jesus, que voava rapidamente aos 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e agitava para cima, para baixo, alguma coisa que tinha na sua mão, e clamava com grande voz: segura, segura, segurai, até que os servos do Deus vivos sejam selados. Às vezes, a gente vive aqui como se nada tivesse acontecendo, mas há um drama no céu. Um drama no céu. No plano da salvação, há muitas vezes muita expectativa. João, ele descreve que o diabo desceu até nós com muita ira, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Mas nós vivemos como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Não tire férias de Deus. Não baixe a guarda da sua espiritualidade.
Não dê tempo à sua busca. Não pare de clamar. Não baixe a guarda. O momento é crítico. Estamos vivendo nos últimos dias. Não vai demorar. Ele está para sair de lá. Não fique sustentando a sua religião com qualquer discurso populista. Olha, a guerra em um lugar, a pandemia em outro, e os acontecimentos, o Papa mudou o Papa, descansou o Papa. Sustente a sua fé. Não fique alicerçado a qualquer discurso populista. Sim, observe as profecias, mas sustente a sua fé, seja estável em sua comunhão, porque quando passa a pandemia, Jesus não vai voltar mais agora, então eu posso descansar. Passa os acontecimentos, as crises, você relaxa em sua fé. Porém, a porta da graça está para fechar, ele está para sair de lá. Você observa o drama. Ellen White descreve que é como se no relógio de Deus, ele olha e o tempo está para acabar. E ele contempla a sua obra, e ele olha para o Pai, e o seu argumento é manchado de sangue, porque ele olha para o seu povo e vê que alguns ainda não foram selados. E a base do seu argumento é o seu sacrifício. E ele levanta as mãos para o céu e clama: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Foi por eles que eu morri. Tudo isso acontecendo e a gente tem anseio pela sua salvação. O momento é crítico. Ele está para sair de lá. Ele está para sair de lá. Aí vem um anjo e diz: segura, segura, segura. Porque ainda há pessoas que não foram seladas. Amigos, chegou o tempo da gente organizar a nossa vida com Deus. Vamos nos endireitar. Vamos nos ajustar. Que seja em nossa geração. Que seja em nossos dias. Ele está para sair de lá. E o Espírito Santo quer agir na minha e na sua vida. João, ele descreve que eles estavam em pé sobre o Monte Sião, e Joel tem essa mesma visão extraordinária. É o contexto da chuva serôdia. Os 144 mil estarão cheios do Espírito Santo para acabar a obra. Tá para acabar. E como a gente vai fazer? Deus quer te usar. Deus quer te usar. A extraordinária missão que Deus confiou a mim e a você está ligado com quem a gente é. Você não é mais, faz parte de mais um movimento da Sala 57. Você não pertence a apenas uma igreja, não é mais uma igreja adventista. Não é uma igreja. Nós somos um movimento profético. Nós nascemos no coração do Pai. Deus elegeu um grupo, não em detrimento dos outros grupos religiosos, mas em favor deles. Há uma mensagem a ser pregada. Há uma luz a ser anunciada. Você não faz parte de apenas de uma igreja, você faz parte de um movimento profético. E nós somos um grupo distinto, escrito na profecia, nascemos na profecia. E precisamos viver essa profecia para que possa se cumprir em nossos dias. Se não hoje, quando? Quando que a gente vai confessar? Quando que a gente vai acordar? Quando que a gente vai se ajeitar e permitir que o Senhor faça a sua obra na minha e na sua vida? Ele precisa imprimir o caráter de Cristo em você e em mim. É a obra do próprio Espírito. O Espírito Santo, ele quer refazer os ossos secos e nos dar vida e nos encher com o teu fôlego, com o Espírito Santo. Deus quer te usar. Sabe? Deus também quer me usar. Mas sabe quando eu olho para a vida do Eliabe, não o título de pastor, da vida do Eliabe, eu fico pensando quanto que Deus gostaria de me usar mais, mas eu não deixo. Isso martela minha mente dia e noite. Quanto que Deus gostaria de me usar mais, mas eu não deixo.
porque eu não gosto das coisas que Jesus, porque eu não gosto das coisas que Jesus gosta, porque eu não faço as coisas que Jesus não faria, porque eu faço as coisas que Jesus não faria, porque eu deixo de fazer as coisas que Jesus faria. E aí como Jesus vai usar? Não vai usar. Ele ainda usa pela sua misericórdia, mas ele usa de acordo com aquilo que a gente permite. E eu fico pensando, irmãos, quanto que Deus gostaria mais de usar a você e a mim, mas nós não deixamos. E sabe o que é pior? É que eu e você vamos sair daqui e alguns vão continuar com a mesma vida, bebendo da vida, esperando dias melhores aqui nessa terra. A gente tem que deixar algumas coisas, irmãos, queimar outras. Temos que abandonar muitos pecados, renunciar muitas coisas. Só assim ele pode nos usar. Precisamos colocar a nossa vida em uma reforma completa diante do Senhor. Completa. Em todas as áreas da nossa vida. Sabe, eu fico pensando nas cenas da volta de Jesus e ele tem anseio pela sua e a minha salvação. Quem vai aguentar? Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e receberem o selo do Deus vivo. Eu quero terminar com a descrição dos últimos relatos que acontecerá nessa terra. Eu peguei um apanhado de textos e eu quero passar ele para você. A descrição é maravilhosa. Ela diz assim: surge ao longo do Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente na metade da mão de um homem. Essa nuvem que rodeia o Salvador, que em distância parece estar envolvida em trevas, porém o povo de Deus sabe que é o sinal do Filho do Homem. E um solene silêncio fita enquanto se aproxima da terra. Mais e mais brilhante e gloriosa se torna a grande nuvem branca, montada à base da glória do Senhor, com um fogo consumidor, ensinada pelo fogo do concerto. Jesus, na nuvem, avança com poder e o poderoso vencedor. Agora não vem como homem de dores, como o solver do amargo cálice da ignomia e da miséria. Ele vem como um vitorioso do céu, com melodias celestiais. Os anjos do Senhor, a vasta multidão de anjos contemplam essa cena e avançam. Imagine essa cena, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente mortal alguma está apta para contemplar ou descrever esse esplendor. Aproxima ainda mais a nuvem viva. Todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Uma coroa, não tem nenhuma coroa de espinho em suas frontes e na sua cabeça, mas uma diadema de glória repousa sobre a sua face santa. Os justos clamam e temem. Quem pode subsistir? Os justos estão ali e olham, quem pode subsistir? Quem vai aguentar? E nesse momento, os anjos silenciam o seu cântico. Há um terrível silêncio. E o silêncio se rompe com a voz de Jesus que diz, em resposta aos santos, quem vai aguentar? Quem vai subsistir? E Jesus diz, filho, a minha graça te basta. Ilumina-se então a face dos justos e a alegria enche o seu coração. E os anjos entoam a melodia mais forte, e um novo cântico se aproxima ainda mais da terra.
Os filhos de Deus clamam, e agora o Filho do Homem, o Senhor Jesus, clama, e os santos que dormem ressuscitam. Ele olha para a sepultura dos justos e levanta sua mão para o céu e brada: despertai, 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 voz do pó, e surgem, e por todo o comprimento da terra, a largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão, revestidos de glória imortal, e clamarão: onde está, ó morte, os seus agrilhões? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados, unidos em uma grande voz, proclamarão com júbilo e clamarão: vitórias, vitórias ao Senhor, vitórias ao Senhor. Os anjos, então, ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro cantos. De uma outra extremidade, as criancinhas serão levadas pelos anjos aos braços da mãe. Amigos, que muitos separados pela morte serão reunidos em famílias, e todos cantarão com alegria e ascenderão juntos para a cidade de Deus. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede aos seus seguidores, um emblema de vitória. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com a sua própria destra, põe a coroa de glória. Para cada um, a coroa que traz o seu novo nome. E uma descrição, uma inscrição: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Diante da multidão de resgatados, está a cidade santa. Jesus abre amplamente as portas de pérola. Então aquela voz mais harmoniosa é ouvida e diz: vosso conflito terminou. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Depois da expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristezas. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício. O Salvador leva Adão até a árvore da vida, apanha o fruto glorioso e o manda comer. Adão olha ao redor de si e contempla a multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Ele contempla e olha e vê a mim e a você. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus, cai em seu peito e o abraça, abraça o seu Redentor. E agradece ao Senhor. Os remidos cantarão louvores ao Senhor, um cântico que tem a ver com livramento, uma experiência extraordinária. Esses são que louvarão ao Senhor com todos os remidos, mas haverá um momento que terá o cântico daqueles que seguiram o Cordeiro para onde quer que vá. Então, a descrição é maravilhosa que diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, em todas as suas coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declara que Deus é amor. E o vosso conflito terminou. Essa é a descrição que eu quero guardar em meu coração, na qual convido a você a comungar da mesma visão. Jesus está voltando. Eu quero terminar esses dias agora, nesse recesso de carnaval, nós viajamos e na volta para casa,
A gente veio de São Paulo para o Rio, e a gente estava escutando algumas músicas e estava tocando a música do Daniel Lid, que é Verbo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A música diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio de todas as coisas, tudo se fez por ele. E ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, quando a gente estava cantando a música, terminou a música, Theo falou assim, papai, papai, o que é o Verbo se fez carne? E aí eu dei toda uma explicação teológica para Theo, né? Eu falei, filho, e eu até me arrepiei no carro quando fui falando com ele ali. Eu falei, olha, filho, o Verbo foi Jesus na ação, junto com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles fizeram tudo, criaram o mundo. Através dele, tudo se fez. Mas ele fez um plano maravilhoso também de salvação e redenção. E nesse plano, o Verbo se fez carne porque Jesus veio habitar entre nós. Esse mesmo Verbo que criou no passado, ele deu vista aos cegos, fez com que os coxos pudessem andar. E esse Verbo que fez carne é Jesus, Jesus em ação. E não só Jesus em ação, mas ele veio e ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E ele está no céu. E, filho, Jesus está no céu pronto. E a gente está esperando ele voltar. A gente está esperando ele voltar. Eu terminei a minha explicação. E aí Theo falou assim, papai, não, Jesus não está esperando a gente voltar. Ele vai vir nos buscar. Jesus não está, a gente não está esperando ele voltar. Jesus, ele vai vir nos buscar. E eu parei ali e falei, filho, não, você está certo. Jesus vai vir nos buscar. É uma compreensão teológica diferente. Jesus vai vir nos buscar. Ele está para sair de lá. Eu e você aguardamos esse dia porque a promessa é certa. Ele virá e não tardará. Se a sua vida até esse momento tem trabalhado algo que não tem estado alinhado com o céu, com os propósitos de Deus, Jesus ainda está pedindo para que possa segurar os ventos, para que a mudança aconteça na minha e na sua vida, e você possa receber o selo do Deus vivo. O Espírito Santo possa imprimir o caráter de Cristo na minha e na sua vida, e sejamos moldados e mudados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo renove a nossa vida. É a obra dele. Necessitamos dele. E ele está aqui para agir na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus conduza a você e a mim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode orar, servo. Querido Pai, pode ser que até esse momento os registros celestiais tenham demonstrado uma vida não santificada. Uma vida com pecados e erros. Uma vida de farsa espiritual. Envolvido com os nossos cargos, com os nossos ministérios, com o nosso pastoreio. Mas nos registros celestiais nós não somos crentes sinceros. Ó Deus, a porta da graça ainda está aberta. E é por isso que nós pedimos perdão, Senhor. Me perdoe, Senhor. Transforme a vida do Eliabe.
transforme a vida de cada amigo e irmão que está nos assistindo nesse momento e até aquele que irá assistir em algum momento durante esse dia ou terá acesso em algum momento. Necessitamos da tua graça. Espírito Santo, precisamos do teu poder sobre nós, porque senão nós não iremos aguentar. Não iremos aguentar. Por isso, ó Deus, nessa manhã existe mais uma vez a oportunidade de sermos selados por ti. Por isso nós clamamos com grande voz. Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Nós aceitamos o teu sangue, que foi remido naquela cruz, que nos lava e nos purifica. E hoje vivo está escutando a nossa oração através do Espírito Santo. Por isso nos perdoe e derrame sobre nós o teu Espírito. Espírito Santo, nós te damos liberdade para agir. Pode agir em nosso coração. Pode agir na nossa vida. Nos perdoe e transforme os registros que aí está, para que possamos estar cheios do teu poder. Que essa geração se levante, que levante os soldados da cruz, que ergam a bandeira do Evangelho e saiam a pregar aos quatro cantos da terra que o Senhor virá e não tardará. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Por isso, ó Pai, nós clamamos que nessa manhã as oportunidades de salvação continuem a agir. Que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida, para que eu possa ser luz para salvar a minha família, influenciar o meu rebanho e receber a tua graça de transformação e de mudanças completas. Ó Deus, conduza essa sala. Que essa sala continue sendo um portal de salvação e de bênçãos, de transformações genuínas. E se levante um povo que não apenas busque ao Senhor pela madrugada, mas que aqui seja o combustível para trabalhar todo o dia para ti. Envolvidos na missão da igreja, envolvidos no seu trabalho diário com as pessoas que ele entrará em contato, que ele possa transbordar a todas as pessoas, porque ele entende que ele é um instrumento poderoso de Deus das tuas mãos, ó Senhor. Por isso, nos consagre, porque estamos sendo separados para ti nesse momento. Aqui está o trigo, o teu povo especial. Por isso, derrame sobre nós o teu Espírito. E é isso que eu clamo em teu nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, né, pastor? Eu vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho comigo, pode ser? Pode sim, Pode orar comigo? Aqui um com pouco mais? certeza. Muito bem. Eu não podia deixar de ler essa meditação de Ellen White, para a gente entrar já no momento de oração. 29 de maio ela escreveu essa meditação. Decidido a dar a advertência final. E recebereis poder. É uma meditação dela. Diz assim, pastor. Depois dessas coisas vi descer do céu outro grande anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais perto do fim da graça. Devemos agora, como nunca dantes, orar para o Espírito Santo,
nos ser mais abundantemente concedido. E devemos esperar que sua santificadora influência venha sobre os obreiros, a fim de que aqueles por quem trabalham saibam que eles estiveram com Jesus. Ela escreveu isso tem mais de 100 anos. O motivo do atraso da volta de Jesus é porque nós não vamos para esse ambiente, pastor. Nós não oramos para que abundantemente o Espírito Santo desça sobre nós. Estamos distraídos com outras coisas. Verdade. Agora, como nunca antes, necessitamos de visão espiritual para poder ver ao longe, discernir as ciladas e os desígnios do inimigo e, como atalaias fiéis, proclamar o perigo. Precisamos de poder do alto para compreender, tanto quanto possível, à mente humana, as grandes demandas do cristianismo e seus princípios de longo alcance. Ela está dizendo aqui, pastor, que uma mente natural, carnal, não compreende os grandes temas do cristianismo e quão largos eles são. Ela diz que precisamos de um poder do alto para compreender isso. Quando o povo de Deus, veja, pastor, isso tudo que o senhor pregou hoje, ele tem um si, ele é circunstancial. Quando o povo de Deus humilhar a alma perante ele, buscando individualmente seu Espírito Santo de todo o coração, será ouvido de lábios humanos tal testemunho como o que é apresentado nesta passagem. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra iluminou. Que anjo é esse, pastor? É a igreja de Deus, não é isso? Dotada do quê? Exatamente. Da chuva serôdia. Quando é que a chuva serôdia virá, pastor? Ela não virá antes de que o povo de Deus se humilhe e cada um dos filhos de Deus peça o batismo do Espírito Santo. Está escrito aqui, pastor. Alguns esperam, e eu li num texto essa semana, que a chuva serôdia está marcada no calendário de Deus e na hora que chegar a data ele vai mandar. A chuva serôdia é condicionada ao pedido do crente, pastor. Está escrito aqui. E se nós não despertarmos nosso povo a que cada um deve fazer o seu clamor individual, pastor, ela não virá, meu amigo. E mais gerações morrerão no deserto. A gente precisa despertar para isso, pastor. Para que essa mensagem que o senhor pregou hoje se cumpra em nossos tempos, em nossos dias. É uma, Eu é vou uma ler, necessidade constante. eu vou ler de Pode novo. ler. Quando o povo de Deus humilhar a alma perante ele, buscando individualmente seu Espírito Santo de todo o coração, será ouvido de lábios humanos tal testemunho como o que é apresentado nesta passagem. Como é que o povo vai pedir se não sabe que tem que pedir? Tem que haver um despertamento para isso, pastor. Ela continua dizendo assim, ó, haverá semblantes iluminados com o amor de Deus, haverá lábios tocados com fogo sagrado, dizendo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os que se acham sob a influência do Espírito de Deus não serão fanáticos, mas calmos e firmes, isentos de extravagância. Todos aqueles, porém, cujo caminho à luz da verdade incidiu de maneira clara e distinta, sejam cuidadosos com o modo como exclamam paz e segurança. Sejam cuidadosos com a influência que exerceis neste mundo. Olha só o que ela diz aqui, é tremendo. Jesus almeja conceder a dotação celestial a seu povo em grande medida. Dotação celestial qual é? O Espírito Santo. Ele deseja. Jesus almeja, deseja conceder dotação celestial a seu povo em grande medida. Diariamente ascendem petições a Deus pelo cumprimento da promessa. E não é perdida nenhuma das orações feitas com fé. Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo desceu, segundo fora prometido, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos, qual foi o resultado? Milhares se converteram num dia. Temos ensinado, temos esperado que um anjo desça do céu
que a terra seja iluminada com a sua glória quando contemplaremos uma colheita de almas semelhante à que foi testemunhada no dia de Pentecostes. Qual é a condição para que isso aconteça? Quando o povo de Deus humilhar a alma perante ele e cada um de nós buscar o Espírito Santo de todo o coração, será ouvido de lábios humanos que a terra foi iluminada. Amém. A promessa, pastor, do derramamento da chuva serôdia, a promessa da vinda de Cristo é incondicional. Ela vai acontecer. A promessa é incondicional, mas o cumprimento desta promessa está vinculado à ação humana. Eu tenho que pedir. Enquanto não se levantar uma geração que entenda que este é o lugar do poder e peça individualmente, e peça coletivamente, e clame fervorosamente, essa promessa não será cumprida. Sim. Precisa haver um despertar, né, meu amigo? Um despertar não só no povo, mas um despertar na nossa vida pastoral. A gente às vezes olha para alguns amigos, concílios pastorais, a gente gasta tanto tempo em tantas outras coisas que o que é mais necessário, a nossa busca pelo Espírito, passarmos mais tempo de joelhos, falarmos mais de como levarmos o nosso povo a se envolver nessa busca do Espírito. Nós gastamos tanto tempo com agendas e esquecemos do que é tão essencial. Mas esse clamor essencial tem a ver com o que você falou de forma muito importante. É algo também que vem de uma forma individual e coletiva. Nós precisamos ter esse despertar de que chegou o momento de a gente abandonar algumas coisas e nos alinharmos com o desejo do Espírito. Algumas reformas espirituais precisam acontecer na nossa vida de forma completa. E essas reformas vêm com todo o que Deus nos deixou de maneira completa para a nossa vida. Reformas espirituais, reformas alimentares, reformas dos 8 remédios da natureza que Deus nos deixou. A gente quer buscar ao Senhor pela madrugada, mas vamos dormir madrugadas e como vai ter força para buscar o Espírito? Então, essa mudança precisa acontecer hoje. O problema é que a gente não pode deixar apenas que esse Espírito, como até o Oséias falou ontem, né, que às vezes aqui se torna um local, mas quando você sai para o dia a dia, parece que alguns quebram a barreira e não se conectam. Mas eu creio que Deus continuará a levantar esse povo e esse povo vai se levantar hoje. Pastor, eu creio que é como está em Ezequiel 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me tomou esta mão, e me levou para diante de um vale de ossos secos, e disse, prega para esse vale, para que o povo desperte, pastor, de que precisa buscar o Espírito Santo, precisa haver pregação sobre isso. O líder precisa indicar o caminho. Precisa haver o profeta que indique o caminho, para que o povo desperte individualmente em sua própria busca, pastor. E nessa visão de líder, pastor, que você precisa que o líder desperte o caminho, o líder necessariamente não é o pastor, não é um pregador. O líder é você, irmão, que está aqui na sala 56. Você precisa ser essa pessoa. Você precisa se levantar e começar a anunciar aos 4 cantos para que esses ossos possam despertar. Às vezes a gente espera muito que esse acontecimento parta apenas do pastor, de um pregador, do ancião da minha igreja, mas você é essa pessoa que precisa continuar constantemente pregando e anunciando aos vales de ossos secos. Por isso, a primeira coisa, como você mesmo disse, a mão do Senhor o tomou e o encheu do Espírito. E agora proclame aos ossos. Então, é isso. A gente espera que cada um saia. Você viu que quem é dotado do Espírito Santo não é fanático, não sai batendo em todo mundo, não se acha melhor, não quer se distinguir com fantasiosas conjunções humanas, não, é calmo, sereno, mas é firme na sua proclamação.
Agora, pastor, dentro desta proclamação eu entendo assim, ó, existem níveis de responsabilidade diferentes. A minha, a sua responsabilidade é diferente desse que está me ouvindo aqui agora, que não é pastor. Pastor Ivaí, que está ali prestando atenção atentamente, ele é mais responsável que o membro da igreja. Dentro da sua casa, o seu filho é mais responsável que você? Não, você é o mais responsável dentro dessa casa para fazer a gestão da sua casa. Então, em níveis de responsabilidade, nós temos de cima para baixo a responsabilidade de conduzir o povo. E aí sim, o povo conduzido em níveis de responsabilidade também deve sair, como o pastor acabou de falar, para proclamar. Não é uma responsabilidade só do pastor que o pastor quis dizer aqui para a gente. Jesus, Ellen White diz, pregava sobre muitas coisas. Mas no tema em que ele mais detinha a atenção e tema é sobre a dotação especial do Espírito Santo. Ou seja, o tema em que Jesus gastava mais tempo era sobre a dotação do Espírito Santo. Ellen White que diz. Ele pregava sobre muitas coisas, muitas, mas o tema em que ele mais detidamente se demorava, diz ela, era sobre a dotação do Espírito Santo de Deus. Sabe aquela brincadeira de siga o mestre? Hein, pastor? O senhor voltou aí? Vem comigo aqui. Sabe aquela brincadeira, pastor, de siga o mestre? Lembra? Não sei se você é dessa época. O que o primeiro fazia, todo mundo fazia atrás? Siga o mestre. Ellen White... deixa eu te colocar aqui. Pode abrir seu áudio aí, querido. Pronto. Então, pastor, dentro dessa brincadeira do siga o mestre era assim, não sei se você é novo ainda, não vai, talvez não conheça essa brincadeira. A gente fazia uma fila, o que o primeiro fazia, todo mundo fazia atrás, porque a brincadeira era siga o mestre. Agora veja, Ellen White diz claramente, Jesus pregava sobre todos os assuntos, mas o que ele mais detidamente gastava tempo era sobre a dotação do Espírito Santo. Eu decidi seguir o mestre. Eu prego sobre tudo, pastor. Eu prego sobre tudo. Prego sobre o sábado, alimentação, eu prego sobre 2.000 transitados de manhãs, Nabucodonosor, estátua, capítulo 2, eu prego sobre tudo. Mas o assunto que eu mais me demoro é sobre a dotação do Espírito Santo, seguindo o mestre. Seguindo o mestre. Ele fazia assim, eu vou fazer assim. Jesus nunca deixará, pastor Eliabe, Jesus nunca deixará de ser o centro. Nunca, não tem como. Né? Não tem como Jesus deixar de ser o centro. A gente recebe o Espírito Santo aqui, não é para sair e pregar sobre o Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo aqui para sair e pregar sobre Jesus, sobre a obra da redenção, para falar de Deus. É que a gente entendeu que sem receber o Espírito Santo não dá para fazer isso. E a sala fala muito sobre o Espírito Santo, por quê? É uma sala que é especialmente uma apologia, uma defesa à pessoa do Espírito Santo, no sentido de esclarecer seu ministério. Não a ideia de colocar Cristo em um terceiro lugar, em um segundo lugar. Não existe isso. Né? Porque é uma unidade, né? Os três são um. Nós temos essa compreensão muito clara. Ele conhece a mensagem adventista e como cremos, né? Nós sabemos que cada um tem a sua função específica. E o Espírito Santo, ele tem uma função especial agora que é o que nós necessitamos hoje para que possamos estar prontos para levantar a bandeira quando as fogueiras forem acesas e as fornalhas foram ligadas mais uma vez. E isso, o Espírito Santo até mesmo a própria Bíblia nos traz essa orientação. Ele vem nos anunciar e nos levar a Cristo. Então, essa mudança na qual ele vai fazer para que eu e você possamos ser semelhantes a Cristo em seu caráter. Ele quer imprimir o caráter de Cristo em nós. Então, nós precisamos dele para que isso possa acontecer, para que a gente possa realmente seguir o Mestre. Né? O Mestre mandou e a gente segue o Mestre.
Eu quero convidar o pastor Ivair Calazans, pastor Abdoral, Delmar, pastor Esmeraldo, Flávio Borges, Gilson Almeida, pastor Gondim, pastor Jairo, pastor Joaquim, pastor José Alves, Marcelo Cardoso, Paulo Queiroz, que são os que estão conosco no YouTube agora, além dos que estão no Zoom conosco no YouTube. Eu quero orar com você. Pastor, eu quero Amém. convidar a orar conosco aqui a oração do santuário. Antes eu quero compartilhar com os nossos queridos irmãos esses poucos temas antes da oração. Diz assim, o privilégio de falar com Deus. Eu vou fazer essa mensagem aqui na sala, vou usar apenas três textos. A oração é abrir do coração a Deus como a um amigo, diz ela no Grande Conflito. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Como é de admirar, pois que oremos tão pouco, Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E, contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecida a Deus as nossas necessidades. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. E ela diz mais: por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Pensando nisso aqui, pastor, eu gostaria junto contigo de fazer uma oração especial pelo derramamento do Espírito Santo, para que o Senhor nos cele. E vamos relembrar o santuário. Veja que o santuário, Jesus diz que Jesus se manifestou em carne entre nós, né? Literalmente é a mesma ideia de quando ele mandou construir o santuário no Antigo Testamento. Eu quero estar no meio de vocês. E quando o texto fala sobre Jesus vindo em carne, usa a mesma expressão usada no santuário. Então Deus veio se esconder em Cristo, sendo ele o santuário entre nós. A mesma ideia do Antigo Testamento está em Cristo, nosso santuário, no Novo Testamento. Que coisa tremenda, né? Então vamos relembrar o santuário, pastor. Eu vou no móvel, o senhor vai no outro, eu vou no móvel até a gente chegar no Santíssimo, entregando esse pessoal na mão de Deus, lembrando a própria cruz de Cristo, que o santuário tem um formato exato de uma cruz, lembrando o plano da redenção. Eu vou colocar aqui nossa música, eu vou pedir para que você que está conosco busque a Deus em reverência. Nós vamos agora orar, irmãos, orar. Por que oramos tão pouco, né? Vamos orar mais, então. Eu e o pastor Eliabe vamos interceder por você nesse momento. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Que o seu rosto resplandeça sobre você nessa manhã. Obrigado, pastor Eliabe. Foi uma bênção poder orar com você, relembrando cada parte do sacrifício de Cristo e o seu santuário. Abre aí para você dar um tchauzinho para nossa galera. Amigo, foi muito especial. Sempre bom estar em momentos de oração. Estava alguém aqui batendo na porta e falou assim: papai, eu quero orar com você. Aí tive que trazer aqui para orar comigo. Então, agradeço. É sempre bom estar na sala e você sabe, amigo, que eu te amo, né? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque você existe, amigo. Amém. E eu digo mesmo, eu creio mais em Deus porque você e o pessoal da sala de 57 existem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado. Então, tchau, meu filho. Tchau, garotinho lindão. Tchau. Um abraço. Como é que é o nome dele, pastor? Theo. E aí, Theo, beleza? Beleza. Bonitão, hein, cara? Você. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Amém. Bom, né? Quando os filhos desejam orar com os pais. Que coisa tremenda, né? Coisa tremenda. O Senhor nos abençoou hoje, irmãos. O Senhor nos abençoou. Bom, ontem nós perdemos um
um ícone da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor que deu a sua vida por esse ministério e descansou ontem no Senhor, né? Você que não conhecia o pastor José Maria Barbosa, ele nasceu em 38 e morreu essa semana, dedicando a vida dele à semeadura do reino de Deus. Esse servo aqui, ó, esse homem aqui. Se você não conhecia, dê uma olhadinha aí, você deve ter alguma coisa no YouTube que vai mostrar um pouquinho mais dele para você. Volta aqui, pastor. Aí. Esse aí, José Maria Barbosa. Homem de Deus, viu, queridos? Homem de Deus. Descansou no Senhor e agora aguarda a volta de Jesus. Vamos orar pela família, por todos aqueles que estão nesse momento de luto. Toda a igreja está de luto, né? Especialmente a família ali mais próxima, que sente muito essa separação. A gente agradece aí pela existência desse servo do Altíssimo. Homem de Deus. E, obviamente, em um tributo a ele, né? Hoje nós vamos terminar nossa sala em silêncio. Lembrando que esse camarada deu a vida pela igreja, por Jesus Cristo. Forte líder de desbravadores. Que o Senhor tenha com a família e que os batize com o Espírito Santo. Voltamos no domingo com o início da série dos 4 sermões do pastor Lucas sobre o grande conflito, tá bom? Vamos dar um tchauzinho aí, colocar alguns de vocês na tela só para representar, né? Um bom dia com alegria hoje, em tributo ao nosso querido pastor que descansou, tributo à vida dele, né? Homem de Deus, um exemplo para a gente, um exemplo, né? Um exemplo. Depois de termos orado, temos estado na presença de Deus, eu quero desejar a você um bom dia com alegria, na presença de Deus. Nos vemos domingo de manhã. 1, 2, 3, até mais.